Seguindo então no bate-papo político de hoje, a Confederação Nacional de Municípios, CNM, pede ao presidente Lula que vete o projeto de lei que obriga estados e municípios a distribuírem uniforme escolar. O Sátiro Salles tem a informação. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, quer evitar novas despesas para as prefeituras. Encaminhou ao presidente Lula um ofício com pedido para ser vetado o projeto de lei 2108 de 2019, que obriga o poder público a fornecer uniforme escolar para a educação básica. A estimativa da CNM é que para 5.568 cidades brasileiras, as despesas com o fardamento chegariam a 7,9 bilhões de reais. A projeção aponta que para os estados, os gastos seriam de 5 bilhões de reais. O projeto, aprovado pelo Congresso Nacional, muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei de número 9.394 de 1996. A LDB estabelece que o fornecimento de material didático escolar, transporte, a alimentação e assistência à saúde aos estudantes da rede pública cabe aos estados e municípios. O pedido da CNM antecede a nova mobilização que os prefeitos farão na próxima semana em Brasília, para pedir aos deputados federais e senadores que evitem aprovar projetos com aumento de despesas para os municípios, sem que haja uma definição de uma fonte de recursos para cobrir estes gastos. O projeto de lei, que trata sobre o fornecimento de fardamento escolar, segundo a entidade municipalista, contraria a emenda constitucional de número 128 de 2022. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Olha, essa proposta da CNM, essa pressão que ela faz com esse ofício encaminhado ao presidente Lula pedindo que ele vete integralmente essa matéria, eu confesso que eu não entendo, sabe? Porque é o seguinte, a gente sabe muito bem, Marcos e ouvintes, que muitos pais se sacrificam sim, porque para comprar o fardamento escolar. Olha, e isso inclusive contribui se as prefeituras não trabalhassem contra isso, e eu não acho que o presidente Lula vá atender a essa pressão dos municípios. O fato é que isso minora sim, melhora, ou melhor, o quadro das desigualdades sociais, inclusive de permanência de acesso dos estudantes nas escolas. A família que tem muita... A família que tem filhos na escola pública geralmente não tem um poder aquisitivo forte. Para você ter ideia, a gente viu agora a briga que foi para garantir os absorventes para as meninas, porque muitas delas deixam de frequentar a escola no período do ciclo menstrual, porque simplesmente não tem condições de comprar. Então você imagina o que significa cada início de ano letivo ter que comprar um fardamento escolar. Quando eu estou falando fardamento escolar, é a calça, a blusa e também um tênis. Eu acho que é obrigação mesmo das prefeituras também entrar com isso, Marcos. Não tem condição, muitos não têm condição de comprar um fardamento para ir à escola. Aí o município vai, por meio da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que reúne-se os interesses municipalistas, faz esse ofício, pede o veto integral, alegando inclusive que não há uma previsão orçamentária no projeto de lei e que, portanto, isso é ilegal. Eu pergunto, e as prefeituras querem cuidar de quê? Afinal de contas, porque educação, saúde são os itens essenciais que o poder público tem que cuidar para prover a população. Então, esse é um avanço. E outra coisa, quando o projeto foi aprovado, isso é recente, foi agora no dia 1º de agosto. Quando o projeto foi aprovado, eu lembro que o autor do projeto, ele disse o seguinte, que não haveria nem aumento nem diminuição de despesa ou de receita pública. Aí eu já não entendo com quem está de fato a verdade, por que ele tirou isso. Os municípios, é claro, que devem ter sim um seu aumento de despesas com isso. Agora detalhe, o projeto diz que esses gastos não devem estar incluídos já naqueles que tem lá das medidas das receitas da educação. Aí as prefeituras dizem, nós não temos como arcar com esses custos, mas muitas prefeituras já fazem isso hoje.
Muitas prefeituras. A prefeitura de Fortaleza, tudo bem que é uma capital, é outra história, mas dá o seu fardamento escolar. Horizonte aqui na região metropolitana de Fortaleza, eu sei que dá também o fardamento escolar. Mas outros municípios, como por exemplo Palhano mesmo, lá os alunos, os pais é que são obrigados, tem que comprar o fardamento escolar. E quando não se tem condições, Marcos? Exatamente. Tem pai de família que tem 3, 4 crianças na escola, e aí? E fora o curso com fardamento escolar, tem o curso com material também. Tem né? um custo. Não, o do material, até que os municípios na rede escolar, eles fornecem o material escolar. Fornecem sim. Fornecem os livros didáticos. Os livros. Quando você fala em material, aí dizendo tá. Caderno, caneta, Isso, lápis, não, aí tá borracha, fora, verdade. E é um custo alto, custo principalmente alto. se você vai comprar todo aquele material. Eu concordo com você. Tem esse detalhe também. Então, é o tipo do lobby que eu acho que não pega bem para a CNM e não pega bem para os prefeitos assumirem que são contra a lei que foi aprovada agora no dia 1º de agosto e que só está aguardando a sanção do presidente Lula. Eu acredito que o presidente Lula não irá ceder a essa verdadeira pressão que os prefeitos estão fazendo para que ele vete essa matéria, Marcos.